Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, nós trazemos hoje para a apreciação de todos vocês um tema extremamente importante: o aborto na visão espírita. Esse tema foi proposto pela direção do Centro Espírita Caminho da Luz, a quem pertence este canal no YouTube. No capítulo 11 do livro A Gênese, uma informação importantíssima nos dá a absoluta confirmação daquilo que nós precisamos saber antes de qualquer coisa. A vida começa na concepção. Em torno de 4 a 6 horas, o espírito se liga ao corpo físico pelos laços perispirituais, ou seja, entre 4 a 6 horas da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, já ali está presente o espírito reencarnante. Então é importante que a gente tenha essa informação para balizar todo o nosso proceder e toda a nossa condição espiritual, no sentido de opor sempre resistência fraterna, respeitosa, mas absolutamente coerente com relação ao aborto, sobretudo ao aborto como vem sendo praticado ao longo de todos esses tempos de forma absolutamente criminosa. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que essa situação, essa condição maior, é providenciada antes da própria concepção, quando o casal faz-se presente no mundo espiritual para tomar conhecimento daquele que será seu filho, daquele que terá sob sua responsabilidade o processo todo reencarnatório daquele espírito que estará sob a tutela do casal. Interromper ainda na fase gestacional essa vida é não dar nenhuma chance, nenhuma possibilidade de reinterpretar o personagem que aquele espírito, após longa espera, conseguiu para ter novamente diante de si as mesmas situações, mas numa nova roupagem e com uma condição que poderá e deverá ser propiciada, sobretudo, pelos pais nos primeiros anos de vida, no direcionamento deste ser para uma condição religiosa aprumada, que lhe garanta orientação e condições de, no tempo devido, fazer frente às provações e expiações que para ele estiverem previstas. Tem-se visto um sem número de movimentos espalhados pelo mundo inteiro, tentando de forma solerte dificultar esse entendimento espiritual e absolutamente coerente com relação ao aborto. Tentam de todas as formas descriminalizar, ou seja, tirar a condição de crime do aborto para dar a ele uma suposta concepção de que há uma necessidade de não haver uma superpopulação, de que as famílias não terão condições de criar aquelas crianças. Enfim, são produzidas várias situações que acabam por granjear adeptos
que, sem o devido esclarecimento, engrossam as fileiras dos abortistas. Esta é, sem dúvida, uma corrente absolutamente negativista. Quem nega a vida, nega absolutamente tudo que a ela diga respeito. Não se pode entender que a condição do aborto seja uma situação natural ou absolutamente simplória da vida. Não é verdade. Jamais será verdade. O aborto é uma violência que se pratica contra um ser absolutamente indefeso. Se contra uma criança um crime já é algo assustador, contra um feto nos primeiros tempos de sua formação, contra um espírito que esperou tempo considerável para ingressar nos departamentos de reencarnação, aguardando a oportunidade de comparecer novamente à Terra, este planeta de rara beleza e de tantas situações a nos conduzir para o trabalho, para o serviço, para o autoconhecimento, ter a sua vida interrompida. É sem dúvida uma situação que macula de forma permanente o espírito. Sobretudo o espírito daquele que o pratica, do pai, da mãe, que se permitem essa situação, tendo tido anteriormente outros meios de evitá-lo. O boníssimo Chico Xavier mostrava-se absolutamente coerente nas suas ponderações acerca das situações do mundo. E dizia ele que o anticoncepcional era perfeito, porque evitava qualquer contradição no casal. Ao passo que a pílula do dia seguinte já implicava numa condição abortiva. Ora, se de 4 a 6 horas o espírito forma junto com o corpo físico que ali se desenvolverá a vida pela condição perispiritual, no dia seguinte isso já estará consumado. E a abreviação desse percorrer natural que se dará pelos 9 meses da gestação é uma violência que desfigura a condição feminina de quem pratica, salvo em condições que resguardem a saúde da mãe, dando à mulher um percalço doloroso demais. As repercussões dessas situações vão muito além de todas essas condições. Esse espírito retornará para o mundo espiritual. Passará por um período duríssimo de refazimento. E poderá vir a reencarnar com uma verdadeira gana de resolver aquela situação impeditiva de nascer que lhe negaram anteriormente. Assim, nascerão espíritos com azedume, com dificuldades muito grandes de entendimento. Os filhos problema comparecerão nas famílias por conta desses episódios que lhes tirou a oportunidade de refazerem-se, de reapresentarem-se ao mundo.
e de, consequentemente, fazerem a felicidade de seus pais. De igual modo, aos pais estará impingida uma situação absolutamente dolorosa. Sofrerão sobressaltos muito grandes no transcorrer da vida e não raro irão deparar-se na rua com as crianças que ficam nos sinais de trânsito pedindo por necessidade o auxílio aos transeuntes, indagando-se: será este o meu filho? Estas situações, todas, meus irmãos, podem e devem ser evitadas não apenas com o aprumo emocional do casal, mas com a sedimentação religiosa adequada, sem a qual nenhum de nós mais tem condições de percorrer a sua jornada neste planeta. É preciso que a gente faça passar essa onda de que Deus é para quando me sobrar um tempo. Se Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom, eu não posso jamais considerar que eu vou lembrar dele, dirigir-me a ele, quando me sobrar um restinho de tempo naquele dia. É preciso conceber a condição divina como o ar que nós respiramos, como a luz que brilha diante dos nossos olhos, como o amor que nós sentimos pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pela vida. É preciso recompor essa condição de vinculação a Deus para que se evite por tudo o aborto. O Espiritismo vem trazer o conforto a quem tenha porventura praticado esse ato absurdo. É possível refazer, sim, mas sem embargo, ou seja, sem absolutamente estar apartado das situações que correspondem ao ato praticado. A pedagogia do Cristo é absolutamente perfeita. Você semeia, você terá que colher. Não se trata de castigo, trata-se de esclarecimento e de renomeação de uma vida mais feliz e mais fraterna. Nós precisamos entender, meus irmãos, todos nós, a vida dessa maneira, para que o aborto não seja mais uma questão banal no mundo, para que a vida seja assegurada desde a concepção, dando assim toda a sorte de boa vontade aos nossos irmãos que precisam retornar. Assim como nós, quando desencarnarmos, precisaremos retornar, esses irmãos também precisam, porque tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar e muito a partilhar conosco nestes caminhos todos que estão traçados para nós. Não ao aborto, sempre, sim à vida, em todos os departamentos dela. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz
e Nossa Mãe Maria de Nazaré desenvolva esse seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.